Adriele, Yara, que é nova. Bem-vinda, Yara. Obrigada. Suelen, aqui. Matheus, aqui também. Karina, ok. Iraciana, tá entrando. É Yara do quê? Yara Denise Batista. Yara com Y. Tá. Ok, então vamos sem foninho. Eu acho que é o foninho que deu problema. Bom, na semana passada, a gente estava falando sobre... Quem lembra? Quem lembra que a gente viu semana passada? Vou dar uma dica. Parte física, parte lógica. Lembraram? Isso. Hardware e software. Muito bem, isso mesmo. E a gente parou na parte do Office 365, né? Marina, boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo certo. Então tá bom. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Para a gente terminar essa parte aqui. Então, a gente parou aqui, ó, no Office 365, né? Que a gente estava falando é o seguinte. Esse programinha aqui, ele vem disponibilizado de forma gratuita para quem é assinante, tá? Esse Office 365 aqui também, algumas instituições liberam para que você instale no seu computador. Por exemplo, algumas faculdades, alguns cursos técnicos, eles criam uma conta, inclusive você também pode usar aquele Microsoft Teams, né? Para você poder fazer chamada de vídeo e tudo mais. Então, quando você adquire essa licença pela instituição, você pode instalar no seu computador, tá? Então, você tem lá o Word, Excel, PowerPoint, tudo isso você pode ter instalado no seu computador e no seu smartphone. Além disso, você pode trabalhar com Drive, com 1 TB de armazenamento na nuvem. Mais para frente, a gente vai estar conversando sobre a nuvem, tá? Sobre o armazenamento e tudo mais, tá? E aqui, ó, eu deixei para vocês, ó, tem um link para o YouTube de um vídeo explicando como funciona o Office 365, tá? Então, depois que vocês quiserem ver, é só acionar. Aqui eu trouxe para vocês alguns atalhos que a gente utiliza no teclado, mas essa parte aqui, ó, é parte prática, tá? Isso aqui a gente faz aqui no laboratório. Então, no caso, quando voltarem às aulas presenciais, a gente vai estar fazendo isso aqui na prática, tá? Todos esses atalhos aqui. E eu gostaria de pedir para que vocês respondessem aquela pesquisa que a coordenadora soltou lá no grupo. Tá? Então, eu preciso que vocês respondam a respeito da volta às aulas presenciais. Tá? Então, quem não respondeu, depois verifica lá no grupo, dá uma subidinha. Ela mandou um formulário para falar a respeito das aulas presenciais. Tá bom? Aqui não respondeu, por favor, responda. Então, essa parte aqui dos atalhos, ó, eu vou deixar para vocês, mas a gente não vai fazer aqui. A gente vai fazer na prática, no laboratório, quando a gente vai presenciar, tá bom? Mas, se caso vocês tiverem computador e quiser testar, são essas funções que ele executa. Então, o ESC, se eu não tiver nada no meu computador, apertei uma tecla errada e ele aparece alguma coisa, se eu apertar a tecla ESC, ele vai sair, tá?
O Alt F4 ele fecha janelas, o Ctrl Shift N cria uma nova pasta, tá? Então tudo isso daqui é prático. E o Windows 1, 2, 3 também abre aplicativos e tudo mais. Essa parte aqui a gente vai fazer no prático, tá? A aula de hoje, então, é dessa parte aqui. Agora é o capítulo 4, tá? Para quem já tem um livro, a gente vai estar trabalhando da página 152 até 155. Tá? Então, a gente só relembrando que a gente viu na aula passada, a gente falou sobre hardware e software, pacote Office, né? E o 365 que a gente comentou também, e atalhos importantes que são, que é da parte prática. Hoje, a gente vai estar falando sobre dispositivos de armazenamento. Então, o que são esses dispositivos de armazenamento? Dispositivos que armazenam informações. Para quê? Para que a gente possa utilizá-los posteriormente, ou seja, mais para frente, né? Então, você armazena informação, depois você utiliza ela para algum lugar, tá? Então, aqui, quais são eles, né? Eles se dividem em algumas categorias, tá? O primeiro deles são os meios magnéticos. O que são os meios magnéticos? Eles são representados pelo HD e pelo disquete. O disquete não se fabrica mais. Então, quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Só se você fazia informática, na época chama computação, né? Aí você teve a oportunidade de estar pegando um desses disquetinhos aqui na mão. Agora, o HD, ele já faz parte do gabinete. Tá? Esse aqui é um exemplo de HD que vem acoplado no seu computador. Isso aqui é o braço magnético, tá? Então, ele que faz a leitura e gravação dos dados. Então, quando você está com o computador ligado, ele está girando. Mesmo que você não esteja gravando nem nada, ele está girando porque está executando as informações. Tá? Então, quando há uma queda de energia muito brusca, esse braço, ele para instantaneamente. Então, o que acontece? Pode ocorrer que o seu dado ele fique corrompido, tá? Então, por exemplo, eu estava gravando uma informação e, de repente, caiu energia. Ou até mesmo estava mexendo no Word ou no Excel, estava gravando, estava usando e caiu energia. Então, pode ser que quando você vai abrir aquele arquivo, ele não esteja funcionando mais, tá? Porque provavelmente deve ter corrompido algum arquivo, tá? Esse daqui eu trouxe para vocês verem, ó, curiosidades, tá? São os primeiros HDs. Vocês sabiam que os primeiros computadores, eles tinham tamanho de um prédio de 3 andares, tá? Então, era muita energia que puxava, então, quando ele começava a funcionar, às vezes a energia da cidade caía por conta de tanto energia que era puxada. Então, aqui, ó, é a primeira unidade de armazenamento magnético de tambor. Então, isso daqui era um HD, era chamado ERA 110, era da Marinha. Esse outro aqui, em 1956, a IBM lançou o primeiro computador com o sistema e o armazenamento em disco. Esse daqui, olha o tamanho dele. Você imagina. E para gravar pouca coisa, viu? Não é muita coisa que gravava, não. Cabia pouca coisa. Então, eles tinham vários desses HDs. Tá? No próximo aqui, ó, primeiros HDs ainda. Em 61, a IBM inventou o primeiro disco com rolamento de ar. E em 63, introduziram a unidade de embalagem de disco removível. Olha aqui como que era antes, ó. Olha isso aqui, quantos discos que iam para gravar uma informação. Olha isso aqui, não parece um Durex gigante? Mas era o HD. Legal, né? Lembra aquelas fitas lacre de lacrar caixa? Então, não parece? Uhum.
Mas isso daqui é cada um dos disquinhos, ó. É um disquinho. Esse daqui, ó, são os disquetes, tá? O primeiro deles aqui, ó, olha o tamanho dele, ó, em relação ao pequeno. O último que foi criado, que é esse aqui. Depois, se vocês quiserem ver mais pra frente, também tem dicas para o computador, tá? O disco rígido, onde eu tirei essas informações. Tem bastante dicas lá que é bacana de vocês estarem olhando, tá? Depois aqui, ó, funcionamento de HD. É como eu falei para vocês, ó. Ele tem lá o braço, que é chamado braço magnético. É ele que faz a leitura, tá vendo? Aqui, bem no finalzinho, tem como se fosse uma agulha. Então, ele fica lendo e gravando informação. Esse aqui é onde gira o prato, né? Que vai estar arrecadando as informações. E aqui é onde faz funcionar tudo. Tá? Então, olha ali aqui dentro, aqui, ó. Esse aqui é pro... No caso aqui, é do notebook. Tá? Esse aqui é pro HD que vem no gabinete. Ainda em dispositivos de armazenamento, a gente tem a categoria meios óticos, tá? Que são representados pelo CD, DVD e Blu-ray. Aqui, ó, curiosidade. Vocês sabiam que tem o CD pirata e o original, né? Só que tem a diferença entre eles de cores. O lado da leitura, onde faz a leitura do original, é prateado. E o lado da leitura do pirata é azulado. Vocês sabiam dessa? Duvido que vocês não vão olhar depois aí os CDs de vocês não vão olhar lá para ver se é pirata ou é falsificado. Eu peguei o meu e depois eu olhei tudo também. Tá? Então, fica a curiosidade aí para vocês. Ó. Então, o original é dourado. O pirata é azulado. Tá? Os CDs, eles podem armazenar 700 MB de dados, DVDs 4 GB e Blu-ray pode até chegar a 50 GB. O DVD, de uns tempos para cá, ele lançou 2 camadas, tá? Então, tem como se fosse o lado A e o lado B, sabe? Aquele disco de vinil, tem o lado A e o lado B. O DVD também foi lançado dessa forma, com o lado A e o lado B. Se for só um lado, ele armazena 4,7. Mas se for os dois lados, pode chegar até 9 GB. E o Blu-ray também, é 25 GB de um lado só. Os dois lados fica 50. O Blu-ray, por enquanto, ele ainda é um dispositivo mais caro, né? E não é leitor de DVD comum que faz a leitura desses equipamentos. Tem que ser um equipamento diferenciado. Já os meios eletrônicos, eles são representados pelo pendrive e pelo disco removível. Cartão de memória. Oi? Cartão de memória. Isso, cartão de memória também chamado. Nesse caso aqui, vocês, às vezes, dependendo do computador, ele tem essa entradinha para que vocês possam inserir esse leitor de memória, esse cartãozinho de memória. Tá? E eles são mídias não são tão, são sensíveis, né? Então, é muito complicado se você desconectá-la de maneira errada, né? Você acaba perdendo a sua mídia também. O pendrive 3.0, esse daqui é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, tá? Esse daqui é o mais recente, com mais velocidade, e ele tem 128 GB de armazenamento, ou seja, 16 horas de vídeo com resolução Full HD, tá? E no caso, ele é bem mais caro que um dispositivo normal. E esse pendrive aqui, ele é menor do que uma moeda de 1 centavo. Olha que bonitinho, né? E cabe 128 GB de armazenamento. É muita coisa, né?
Aí aqui a gente tem os cartões de memórias, também chamado de SD. Tá? Então tem 3 modelos aí que eu trouxe para vocês. O SD Standard, ele alcança 2 GB de armazenamento só. O SDHC, ele consegue chegar até 32. Agora, o SDXC, já que é o mais recente, né? Ele vem com mais capacidade também, chega até 256 GB de armazenamento. Aí você fala assim, nossa, mas é bastante armazenamento, né? Aí você vai ver, você faz alguns vídeos aí, dependendo do que você utiliza o seu computador, o seu celular, 256 GB vai rapidinho, né? Mas é uma possibilidade de você estar armazenando suas informações aí. Depois, lá no livrinho de vocês, vai estar falando sobre as versões do Windows, tá? As versões do Windows, elas começam lá com Windows 98, né? Hoje, a gente está na versão 10 do Windows. Esse daqui é a versão 7 que eu trouxe, porque ainda, o pessoal ainda utiliza. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A versão 7 já caiu as atualizações. Não tem mais. Não sei se... Tô percebendo agora com o meu computador. Tô tentando baixar o Zoom aqui para ele e não tô conseguindo. Não, ele é 7? Ele é 7. Então, ele Só não... que eu acho que eu tô num site que não é muito confiável, não. Que o antivírus já apitou aqui. Então, deixa, nem vai. Na verdade, o que você tem que fazer, Yara? Você tem que ir lá para você baixar o Zoom no seu computador. Qualquer coisa que você for instalar no seu computador, vai na página oficial. Você tem que ir na página oficial do Zoom. Tá? Não vai em baixar aqui, não vai em outro site que recomenda. Vai direto no site do Zoom. Ou no outro site que você esteja querendo ir. Sempre vai no site da empresa, que é mais confiável, tá? Mas provavelmente você não vai conseguir baixar, porque cada computador, cada celular, ele tem que ter uma atualização. E essas atualizações, elas vêm pela internet. O Windows 7 não está tendo mais atualização. É que nem o XP, não sei se vocês já chegaram a utilizar o XP. O XP era excelente. Eu tive. Então, Era muito bom para a época. bom, na época. Aí depois veio o Vista, né? Depois o Millennium. Aí que pegou o 7. E ainda doeu um pouco porque o pessoal não queria instalar, né? Eles compravam a máquina e já voltavam para o XP. Aí que a Microsoft fez? Deixou de fazer atualização. Então a pessoa é forçada a migrar para outro sistema operacional. E é o que está fazendo agora. Não tem mais atualização para o 7. Então, por exemplo, proteção antivírus não está tendo mais, alguns programas não vão ser compatíveis com o sistema operacional. Então, você vai ser obrigada a migrar para o 10, né, a versão 10. E aqui a gente tem as versões que foram utilizadas pelo 7. No usuário comum, a gente utilizava o Home Premium, tá? O usuário pessoa física. Agora, já para empresa, né, instituição, já era o Ultimate. Então, cada um deles tinha uma licença que você teria que pagar, tá bom? A gente passou do Windows 7 para o Windows 8, né? Que aí não teve tantas versões, só teve a versão para empresa e para pessoa física, né? Que é o Windows.1 para pessoa física e o 8.1 Pro para pessoa jurídica, né, empresa. Só que o Windows 8 não ficou tão legal, né? Não foi tão bacana. Aí a gente migrou já para o Windows 10. O Home é para pessoa comum, né? E o Pro vai ser para empresa. É o que está utilizando agora. Não tem notícias de que se vá criar um Windows 11 ou Windows 12. Por enquanto, é só atualização de Windows, tá bom? Aqui a gente tem as versões do Windows. Então, aqui tem uma historinha que hoje não vai dar tempo de eu mostrar para vocês, porque a sua aula de vocês daqui a pouco vai começar com o Marcelo Caluano. Então, a gente tem
do Windows 1 até o Windows 10. São 35 anos de evolução da Microsoft, né? Então, no caso, eu vou mostrar para vocês depois, na próxima aula, um videozinho a respeito sobre como tudo começou. E aqui eu trouxe para vocês como é aniversário, né, do Windows e tudo mais, são 35 anos, então ele resolveu fazer uma homenagem. Então, o site do Tecmundo, ele fez uma pesquisa e mostra que mais de 90% dos computadores de todo mundo usa a Microsoft, tá? E não sei se vocês sabem, a Microsoft, ela nasceu de uma garagem lá no Vale do Silício pelo senhor Bill Gates, tá? Então, esse rapazinho aqui, ó, ele criou. Ele trabalhava na IBM na época, né? E conseguiu na sua garagem de casa, ele e o Paul Allen, né? O sócio dele, no caso, o amigo, eles conseguiram criar uma versão do sistema operacional para computador em 85. Olha que bacana, né? E daí, na próxima aula, deixa eu ver se não travou nada aqui, que eu acho que travou. Aqui. Esse aqui é o vídeo que a gente vai assistir na semana que vem. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem um link dele aqui. Tá? Uma aula de vocês vai começar daqui a pouco, então a gente vai parar nessa parte aqui. Eu vou tirar print para mandar lá para a turma de vocês. Aqui, ó. Paramos. Tá? Aí semana que vem a gente continua dessa parte falando um pouquinho mais sobre a Microsoft. Tá bom? Vou tirar fotinha de vocês. Vocês querem aparecer para sair na foto? Só vocês? Então vamos só nós mesmo, né? Congelem. Gente, obrigada pela aula de hoje. Ai, Obrigada a você, Flávio. professora. Apareceu o Flávio. Vou tirar com o Flávio. Obrigada, professora. Gente, obrigada pela aula de hoje. Desculpa Obrigada, aí, professora. falhou. Fica tranquila. Se cuidem, Tranquilo. juízo, tomem água, torçam para chover. Vai chover só na segunda-feira. Só, né? Só porque é feriado, né? Não, porque é dia de Nossa Senhora, todo ano chove. Tá Por certo. incrível que pareça. É verdade. Vai dar tudo certo. Vai chover sim. Gente, Amém. obrigada pela aula de hoje. Até semana que vem. Se cuidem, tá? E qualquer coisa... Semana que vem não tem aula por conta do feriado? Por conta do feriado não vai ter. Uhum. Aí só na outra semana. Tá bom? Beleza. Então dá para descansar um pouquinho. Se cuidem, tá, gente? Obrigada. Tchau, juízo.